Uma vez, eu fui ministrar. E antes de falar isso, eu vou dizer a visão que eu tenho sobre o louvor e sobre a palavra. Amém? Amém ou amém? Se vocês concordarem, amém. Se não, amém também. Essa é a visão que eu estou passando para vocês, é uma visão da MCM, do pastor José, relacionado ao louvor e à adoração. O louvor e os levitas, a igreja o nome é Arca da Aliança, né? E esse nome já é profético. Quem traz a arca são os levitas. Irmão, Deus escolheu nos escolher e colocar isso na nossa mão. Nós trazemos a arca do Senhor para um culto, para uma reunião. Aonde você estiver como levita, você abre a sua boca e você começa a cantar canções, tocar o seu violão e a glória, a arca de Deus vem. E quando a arca de Deus vem, o que acontece? Deus fala. Enquanto não tem a arca, enquanto a glória não está ali, possivelmente o homem vai falar dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode preparar o melhor esboço do mundo, igual eu nessa manhã, mais uma vez o Espírito Santo mudou minha palavra. Aqui, ó, que eu ia pregar. Não tem nada a ver com o que eu ia pregar. Mas eu tenho certeza e convicção nessa manhã que eu não estou falando da minha parte. Estou falando da parte de Deus. Por quê? Porque nós trouxemos a arca, nós trouxemos a glória. Qualquer canção naquele final aqui que nós cantássemos ia fluir. Porque a presença de Deus já estava aqui. O seu coração já estava sedento pela presença de Deus, não por minha causa, mas por causa dele. Você vê, nós começamos a cantar aqui, poderoso Deus, a unção já estava aqui. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a arca já está aqui. A glória já está aqui no nosso meio. Então, quando eu comecei a pregar, Deus começou a falar. Do jeito dele e do jeito que ele queria. E eu tive que estar sensível para não caminhar aqui. Está entendendo? Então, através do louvor dos levitas, a arca vem. Então, o momento do louvor, irmão, é o momento de você trazer a presença de Deus. É o momento da igreja buscar o Senhor com toda a força. Dos levitas, dos ministros profetizarem, sabe, através de cânticos, através dos instrumentos, essa liberdade do Espírito. Mas o momento da palavra, uma palavra clara da parte de Deus, trazendo uma visão, trazendo um ensino, trazendo uma exortação, uma palavra de Deus, ó, pá! Nessa manhã eu estou sentindo muito claro o ensino, e eu estou tranquilo, mas talvez não era para ser isso. Hoje, nessa manhã, eu tenho certeza que era. Mas às vezes Deus vai te usar como profeta de Deus. Você vai pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e dizer, olha, Deus manda dizer isso, isso aqui, e traz uma exortação clara para a igreja. Às vezes não. Amém? Mas sensível. E através da palavra, Deus também vai falar. No louvor, Deus fala. Eu sei que já aconteceu aqui. Ou se eu estiver errado, vocês me corrigem. Cultos que começou o louvor e a glória veio de maneira tão forte e não teve palavra. Já aconteceu aqui? E eu digo para você, teve palavra. Teve palavra. Mas a liberdade estava tão grande que o Espírito Santo ministrou do jeito que ele queria. E cada um saiu daqui ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nos seus corações. Dentro dessa visão, que o louvor traz a arca, e a palavra, Deus, através da palavra, Deus fala. O pastor José disse para mim assim uma vez, presta atenção. Se você é um bom entendedor, um pingo é letra, né? E eu já estava viajando com ele há um tempo e tal. Gostava muito de estar com ele. Ainda gosto, amo estar com o pastor José. E num dos congressos
lá atrás. Ele disse para mim assim, e eu nunca mais esqueci, irmão. Ele falou assim para mim: Jonatas, você ministra o louvor e eu prego, tá? Quem entendeu? Irmão, minha cara ficou vermelha. Você ministra o louvor e eu prego. E eu falei: eu vou cantar as canções do dia. Porque essa é uma visão de que nós trazemos a arca. Isso não me freia em profetizar. Você está com algo forte dentro de você. Então você, como ministro aqui, você já está profetizando. Seja com instrumento, com teclado, com a voz. Mas de repente você tem uma profecia clara. Então você ergue a voz e diga: olha, sei lá, irmão, não sei o que eu vou dizer, porque é profecia, né? Mas olha, tem um anjo entrando aqui. Sei lá. Deus está restaurando casamentos. Deus está restaurando relacionamentos. E você tem uma palavra clara, então você abre a boca como profeta e vá! Joga ela. E volta. E há um só Espírito no nosso meio, sim ou não? Então, o ministro que estiver ministrando o louvor, se ele está em Deus, o pregador também estará. E aquilo que você tinha certeza que você tinha que falar, o pregador vai falar. Sim ou não? Ele vai trazer a ministração. Não é o mesmo Espírito? E qual a nossa função? Trazer a arca. Trazer a glória de Deus. Daí vem o pregador cheio do poder de Deus e traz uma palavra profética. O cuidado que eu quero que vocês tenham é que eu não estou falando sobre uma regra. Amém? Isso não é regra. A regra ela não pode ser mexida, mas eu estou falando sobre uma liberdade em Deus e uma sensibilidade em Deus, para que nós façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Fica de pé mesmo, eu quero concluir. Porque eu disse que falaria isso, eu vou falar. Eu passei para vocês, de maneira muito simples, uma visão daquilo que nós cremos. Isso não é uma doutrina, amém? Doutrina é uma coisa, eu não falei sobre doutrina, eu falei de uma visão que nós cremos. Sobre o altar, sobre o temor de Deus e a vida de santidade, e sobre algumas características do ministro e dos ministros, seja na dança, seja com os instrumentos, seja com a nossa própria voz. Amém? Todos somos ministros do altar. Precisamos valorizar isso. Eu não sei de fato como está a sua vida, mas eu gostaria de convidar que nessa semana você procurasse o seu líder, a sua líder, a sua pastora, o seu pastor, e abrisse o seu coração com ele. Irmão, se você ficar ministrando em pecado, o diabo vai te matar. Não tem outro caminho. O diabo vai te matar. E todo o trabalho que você está fazendo aqui será inútil. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Filhos do sacerdote Eli. Eles tinham a função de sacerdotes. E eram ministros do altar. Trabalhavam na casa de Deus. Só que eles estavam em pecado. E o temor deles tinha esfriado. Eles não tinham temor a Deus por nada. Não temiam a Deus. Presta atenção, irmão. Por essa razão, Deus os chamou de filhos de Belial. Eu fui atrás dessa expressão, o que significaria essa expressão filho de Belial.
E eu descobri que é encontrada 27 vezes na Bíblia, essa expressão filhos de Belial. Em vários aspectos semelhantes, diferentes, mas semelhantes, parecidos. E uma dessas 27 vezes a gente encontra na vida de Ofni e Finéias, esses dois ministros do altar. E você vai estudar a vida deles, você vai ver que eles dormiam, tinham relações sexuais na porta do templo, com as irmãs que trabalhavam no próprio templo. E isso não é diferente hoje no nosso tempo. Quantos ministros estão dentro da igreja, cumprindo o seu chamado e dormindo com moças da igreja? Eu conheço casos, olha para mim, de pessoas que dormiram mesmo. Não estou dizendo que esse lugar é um lugar santo, nada disso. Mas olha a falta de temor. Eu conheço casos de ministro de louvor que acabou o culto, a igreja foi embora, ele foi trancar a igreja, ele deitou com a menina e teve relação sexual em cima do altar. Eu conheço, eu não estou falando de coisas que eu ouvi, eu conheço casos. E era exatamente isso que esses caras faziam. Agora eu pergunto para você, irmão, é lógico que traz um temor, falta de vergonha na cara, deitar em cima do altar da igreja. Mas qual a diferença de você estar lá na sua casa e deitar com a menina? Para Deus. Vocês estão entendendo? Aqui parece que traz uma consciência maior para nós, mas entenda, você é o altar. Você é o altar. Então você de uma maneira ou de outra está deitando em cima do altar. Está se prostituindo em cima do altar. E Deus literalmente entregou Ofni e Finéias à morte. Irmão, eu não quero que você morra. Eu quero ouvir falar de você nas nações em nome de Jesus Cristo. Eu quero ouvir falar de você. O termo é utilizado 27 vezes na Bíblia. Você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 2:12. E os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Mas o que isso significa? Olha só, irmão, presta atenção. Ele vem do termo Beli, que significa não, que tem sentido também de sem. Vai juntando aí, não e sem. Significa, no resumo, inútil. Significa bom para nada. Significa também não serve para nada. Agora pense comigo. Se em seu coração e vida existem as mesmas características dos filhos de Eli, tudo que você já fez para Deus ou ainda vai fazer não serve para nada. Sem valor. Inútil. Agora, irmão, de que vale a gente passar a vida inteira trabalhando para Deus de maneira inútil, por viver uma vida de pecado? Quando você está em pecado, irmão, tudo que você fizer para Deus será inútil. Pastor, essa palavra é muito pesada, irmão, é Bíblia. Eu não estou trazendo algo de mim. 1 Samuel 2:12 diz assim: filhos de Belial, eles eram ministros, trabalhavam 24 horas na casa de Deus. Mas Deus falou assim: inútil, não serve para nada. Eu não sei você, mas eu quero chegar diante do Senhor, irmão, sabe? E ter feito alguma coisa que não seja inútil. De que adianta você gravar 30 CDs, mas está em pecado e chegar lá no trono e dizer: olha Deus, eu gravei CD, eu ministrei em 1000 igrejas. E Deus diz assim: inútil, não serviu para nada. Vai ficar pior, presta atenção que vai ficar muito pior.